Um milionário chegou em casa e viu sua filha adotiva comendo ração de cachorro. Ele congelou quando a ouviu falar. Jonathan Richards parou na entrada da cozinha de sua mansão em Beverly Hills, o sangue gelando em suas veias. Através da porta entreaberta, testemunhou uma cena que destruiria para sempre sua visão de mundo. Aisha, sua filha adotiva de apenas 8 anos, estava agachada no chão frio, comendo diretamente de uma tigela de metal no canto da cozinha. A mesma tigela que, até um ano atrás, pertencia a Duke, o Golden Retriever da família. Por 30 segundos que pareceram uma eternidade, Jonathan não conseguiu processar o que via. A menina que ele havia adotado 3 anos antes de um orfanato em Detroit, a quem prometera um futuro de amor e dignidade, estava agora mastigando ração seca, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto magro. Termine isso, sua coisa nojenta. A voz fria de Vitória, sua esposa havia 15 anos, cortou o ar como uma lâmina. Esse é o jantar que uma mentirosa merece. Quem mandou você contar para seu pai que eu não te alimento? Jonathan Richards, aos 42 anos, era um homem que havia construído um império tecnológico avaliado em 200 milhões de dólares. Reconhecido por sua mente analítica e por sua calma sob pressão, era considerado por muitos como alguém capaz de encontrar soluções para problemas impossíveis. Mas naquele instante, diante da própria filha, sendo tratada pior do que um animal, sua mente simplesmente desligou. E então, a lembrança cruel bateu. 2 horas antes, Aisha havia ligado para seu escritório, a voz frágil, quase um sussurro, dizendo que estava com fome porque Vitória havia esquecido de preparar seu almoço novamente. Jonathan havia rido, achando ser apenas drama infantil, prometendo trazer pizza mais tarde. Papai não vai acreditar em você, Vitória continuou, agora com um tom quase divertido na voz. Ele sabe que eu cuido bem de você. Somos uma família feliz, não somos? Foi então que Jonathan ouviu, algo que fez seu coração despencar no abismo. Sim, mamãe Vitória, somos uma família feliz. A voz de Aisha era pequena, quebrada, resignada, mas carregava uma dor que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer. Não era obediência, era sobrevivência. O tom de alguém que aprendeu que só se mantém vivo mentindo sobre o próprio sofrimento. Jonathan recuou silenciosamente, o coração disparado contra o peito. Por 3 anos, ele acreditara em fotos perfeitas no Instagram, relatórios escolares, arrumados, jantares onde os sorrisos eram forçados. Agora, entendia que tudo não passava de uma charada cruel. Por 3 anos, Jonathan viajou pelo mundo expandindo seus negócios, acreditando cegamente que Vitória cuidava de Aisha como uma mãe amorosa. As fotos impecáveis no Instagram mostravam jantares elegantes, viagens luxuosas e festas de caridade. Em algumas imagens, Aisha aparecia ao fundo, desfocada, quase como um detalhe decorativo. Os relatórios escolares eram sempre satisfatórios, mencionando apenas que a menina às vezes chegava atrasada e parecia cansada. Vitória, sempre pronta com uma explicação convincente, dizia que era apenas dificuldade de adaptação. Ela vem de um passado difícil, querido, dizia, com um sorriso condescendente. Tenho que ser rigorosa para que ela aprenda como se comportar no nosso nível social. Jonathan acreditava. Queria acreditar. Afinal, Vitória era elegante, articulada e tinha o dom de transformar até as mentiras mais cruéis em frases inconvincentes. Mas agora, revendo tudo, cada detalhe assumia um novo significado. Naquele corredor silencioso de sua mansão de 10 milhões de dólares, Jonathan Richards encarou uma verdade brutal. Havia tirado Aisha de um orfanato para entregá-la a um inferno disfarçado de paraíso. O que Vitória não sabia era que Jonathan não era apenas um milionário brilhante. Crescera como a única criança negra em escolas de elite, cercado por olhares de desprezo e racismo velado.
Aprendeu cedo a decifrar sorrisos falsos e intenções escondidas. Resistira a tudo com inteligência e disciplina, construindo um império de 200 milhões de dólares antes dos 30 anos. E agora, olhando para trás, percebia com clareza: todos os sinais sempre estiveram lá. Ele apenas não quis ver. Horas depois, trancado em seu escritório particular, Jonathan enviou uma mensagem para Vitória dizendo que teria uma ligação internacional e que jantaria mais tarde. Precisava de tempo. Tempo para processar o que testemunhara. Abriu o laptop. Pela primeira vez em anos, não buscava gráficos ou números de mercado. Revisava a própria vida como quem desmonta uma ilusão. Linha por linha, memória por memória, começou a enxergar o padrão cruel que havia ignorado. Jonathan se lembrou da própria infância. Aos 8 anos, era a única criança negra em uma escola preparatória de elite em Connecticut. Filho de pais acadêmicos que haviam sacrificado tudo para lhe dar as melhores oportunidades, ele conhecia bem o gosto amargo da discriminação, mascarada de altos padrões. Por isso, ver sinais tão familiares dentro da própria casa era devastador. A opressão que ele acreditava ter deixado no passado agora estava sendo repetida contra sua filha. Com a mente em turbilhão, abriu a gaveta trancada de sua mesa. Retirou um dispositivo que parecia um simples carregador, mas na verdade era um gravador digital de alta tecnologia. Anos construindo seu império o haviam ensinado que informação era poder e que todo poder mal utilizado precisava ser documentado. Naquela noite, enquanto instalava discretamente os dispositivos de monitoramento, cada lembrança de Vitória ganhava novo sentido. As viagens em que ela insistia para que ele se ausentasse, as frases repetidas sobre rotina e disciplina, a palavra interferência, que agora soava como a confissão de que ela queria mantê-lo afastado de Aisha. Por volta das 22 horas, desceu silenciosamente as escadas. A mansão parecia dormir, mas vozes baixas vinham da sala de TV. Jonathan ativou o aplicativo no celular e passou a ouvir. Era a voz de Vitória, fria, cortante, falando ao viva voz com a irmã mais nova, Rebecca. Não, não. Ela está bem sob controle. Jonathan quase nunca está em casa. E quando está, Aisha sabe exatamente o que dizer para mantê-lo feliz. É apenas uma questão de treinamento. Do outro lado da linha, Rebecca hesitou. Mas você não acha que está exagerando? Vitória riu com crueldade. Rebecca, por favor, você viu como eram aquelas crianças no orfanato? Selvagens, sem educação. Alguém precisa civilizá-la. Jonathan é muito mole para fazer o que precisa ser feito. Ele vê uma garotinha necessitada e quer bancar o salvador. Eu vejo a realidade. O sangue de Jonathan gelou. Cada palavra era como uma facada. E então veio a frase que o fez sentir o estômago revirar. Além disso, ela é útil. Jonathan se sente um herói por salvar uma criança negra. Isso dá a ele aquele sentimento progressista que os ricos adoram ter. A risada fria de Vitória ecoou. Jonathan quase deixou o aparelho cair da mão. A risada cruel de Vitória ecoou pelo monitor, tão gélida que Jonathan precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Não bastava maltratar Aisha. Sua esposa a via como mão de obra gratuita, e a ele como um tolo facilmente manipulado. Mas Vitória havia cometido um erro fatal. Subestimou o homem com quem dividia a cama. Jonathan Richards não havia construído um império de 200 milhões de dólares sendo ingênuo ou perdoando traições. Ele crescera, cercado de pessoas que sorriam em público enquanto tramavam sua queda nos bastidores. Aprendera cedo que a vingança mais doce não nasce da raiva, mas da paciência estratégica. E foi exatamente essa paciência que tomou conta dele nas primeiras horas da manhã, enquanto Vitória dormia tranquila ao seu lado. Jonathan passou a noite reunindo provas, transferências bancárias que ela acreditava invisíveis, mensagens de texto nas quais se gabava de ter domado a garotinha.
registros médicos adulterados para esconder marcas de abuso. Cada documento, cada arquivo salvo era como uma peça de xadrez sendo cuidadosamente colocada no tabuleiro. Às 5 da manhã, Jonathan fez algo que não fazia há anos. Foi até a cozinha, o mesmo lugar onde horas antes havia presenciado o horror, e preparou panquecas, as favoritas de Aisha. Às 6 horas, quando a menina apareceu já pronta para a escola, seus olhos se arregalaram. Pela primeira vez em muito tempo, ela via o pai ali, de avental, colocando massa quente sobre o prato. Vitória surgiu em seguida, forçando um sorriso, irritada com a quebra da rotina. "Que surpresa adorável", disse com a voz melosa. "Papai decidiu fazer café da manhã para nós." Aisha hesitou antes de se sentar, o olhar nervoso correndo entre ela e Vitória, como quem pedia permissão para sentir alegria. Jonathan colocou uma pilha generosa de panquecas no prato dela. "Coma, minha princesa. Você precisa de energia para crescer forte." Vitória riu com desdém, mas sua voz carregava uma tensão quase imperceptível. "Cuidado para não mimá-la, querido. Você sabe como as crianças podem se aproveitar da bondade." Então Jonathan a encarou diretamente, sem piscar, e disse algo que fez seu sorriso vacilar. "Às vezes, Vitória, as pessoas se aproveitam da bondade dos outros de maneiras que nem podemos imaginar. Mas, felizmente, sempre chega o momento do acerto de contas." Aisha ergueu os olhos para o pai, curiosa, sem compreender totalmente aquelas palavras. Já Vitória entendeu de imediato a ameaça velada. Por um segundo, algo como medo atravessou seus olhos antes de recuperar a postura. O que ela não sabia é que cada palavra dita naquela cozinha estava sendo gravada. Jonathan já havia começado a mover peças em um jogo que ela nem desconfiava estar jogando. Por anos, ela havia o subestimado, enxergando apenas a fonte de dinheiro e status social. Mas um homem que construiu um império aos 25 anos não é alguém que aceita traições, ainda mais quando envolvem ferir uma criança inocente que ele havia jurado proteger. Nos dias seguintes, Jonathan se tornou o marido mais atencioso que Vitória já havia visto. Chegava mais cedo do trabalho, sugeria jantares em família, até propôs uma viagem para a Disneylândia no fim de semana. "Que fase romântica", comentou ela com as amigas no exclusivo Beverly Hills Club, acreditando que o marido vivia uma crise de culpa por viajar tanto. Mas a realidade era outra. Cada gesto de carinho de Jonathan tinha um propósito estratégico. Cada abraço era uma chance de instalar novos dispositivos de monitoramento. Cada jantar romântico, uma oportunidade de observar seus padrões de comportamento quando se sentia segura. Na sexta-feira, Jonathan fez algo inédito. Cancelou uma reunião avaliada em $40 milhões apenas para levar Aisha à escola. Vitória tentou dissuadi-lo, alegando que a menina tinha uma rotina estabelecida, mas ele insistiu. "Quero passar mais tempo com minha filha." Vitória sorriu com condescendência, interpretando aquilo como culpa paterna. O que não percebia era a determinação férrea por trás do olhar dele. No carro, Jonathan observava a filha pelo retrovisor. A menina estava quieta, quase imóvel, as mãozinhas dobradas no colo, como se quisesse ocupar o menor espaço possível no mundo. "Aisha", disse suavemente, "você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe?" Os olhos dela se arregalaram em pânico imediato, como se até a pergunta fosse perigosa demais. "Eu sou uma menina, papai. Mamãe Vitória sempre diz que sou boa quando me comporto." A frase partiu o coração de Jonathan, mas também incendiou sua determinação. A linguagem corporal de Aisha, a resposta automática sobre se comportar bem, tudo confirmava que o abuso era sistemático, profundo e psicologicamente devastador. Naquela tarde, enquanto Vitória aproveitava sua sessão semanal no spa, Jonathan recebeu um visitante em seu escritório. Marcus Thompson, seu advogado pessoal há 15 anos e um dos
Poucos homens em quem confiava cegamente. Entrou com o semblante pesado. Jonathan, recebi sua mensagem urgente. O que está acontecendo? Marcos não era um advogado qualquer. Tinha sido padrinho de casamento de Jonathan, conhecia cada detalhe de sua vida e era temido nos tribunais da Califórnia por destruir casos que pareciam impossíveis de vencer. Jonathan fechou a porta, ativou o bloqueador de sinal que usava apenas em reuniões ultra-secretas e, sem rodeios, mostrou os vídeos que havia recoletado. O rosto de Marcos foi endurecendo a cada minuto. Vitória obrigando Aisha a limpar toda a mansão sozinha, apenas com 8 anos. Vitória trancando a menina no porão escuro por 2 horas, como punição por derrubar um copo d'água. Vitória gargalhando ao telefone com amigas sobre como havia domado a garotinha. Jesus Cristo! Murmurou Marcos, passando a mão no cabelo, incrédulo. Jonathan, isso é criminoso. Abuso infantil sistemático, negligência emocional, trabalho forçado. Ela pode pegar até 10 anos de prisão. Jonathan manteve a voz firme, fria, mas carregada de uma intensidade que raramente mostrava. Eu não quero apenas prisão, Marcos. Quero que ela perca tudo. A casa, o dinheiro, o status social, tudo o que ela valoriza mais do que minha filha. O advogado ficou em silêncio por alguns instantes, pesando cada palavra. Por fim, assentiu lentamente. Isso é guerra total, Jonathan. Tem certeza? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Jonathan segurou o olhar do amigo. Sem piscar. Ela declarou guerra no momento em que colocou ração de cachorro na frente da minha filha. Eu só vou terminar o que ela começou. Durante o fim de semana na Disneylândia, passeio que Vitória inicialmente havia rejeitado, alegando que seria estimulante demais para uma criança que precisava de disciplina. Jonathan testemunhou algo que não via há anos, sua filha adotiva experimentando alegria genuína. Os olhos de Aisha brilhavam nas montanhas russas, sua risada cristalina ecoava nos brinquedos e em determinado momento ela o abraçou espontaneamente, com força, ao ganhar um ursinho de pelúcia gigante. Para Jonathan, foi como respirar novamente. Mas, ao mesmo tempo, notou sinais preocupantes. A cada explosão de felicidade, a menina olhava imediatamente para Vitória, como se buscasse permissão para ser feliz. Recusou algodão doce e pipoca sem hesitar, repetindo de forma automática. Mamãe Vitória disse que eu não posso comer besteiras. Vitória, por sua vez, passou o dia inteiro em seu próprio espetáculo. Selfies cuidadosamente posadas, legendas perfeitas no Instagram, imagens de família feliz. Em quase todas, Aisha estava desfocada, cortada ou escondida parcialmente atrás de Jonathan. Lindo dia em família na Disneylândia. Ser mãe é a maior alegria da minha vida. Bíblia abençoada, no família, nutra madrasta. Os comentários explodiram. Que família perfeita! Vitória, você é uma inspiração. Essa menina tem tanta sorte de ter uma mãe tão amorosa. Capturas de tela Jonathan de cada post, cada comentário, cada mentira pública. Sabia que, em breve, seriam munição. Na segunda-feira seguinte, Marcos ligou com novidades devastadoras para Vitória. Jonathan, você não vai acreditar no que descobrimos. Ele havia contratado um investigador particular para mergulhar nas finanças de Vitória. O resultado foi um golpe certeiro. Ela não só desviou dinheiro destinado a Aisha, como criou contas bancárias falsas em nome da própria menina e usou isso para sonegar impostos nos últimos 3 anos. A voz de Marcos carregava uma mistura de indignação e respeito pela engenhosidade da investigação. Ela não apenas abusou de sua filha. Está envolvida em fraude federal. O FBI vai adorar esse caso. Jonathan sorriu pela primeira vez em semanas. Mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso calculado de um homem que sabia exatamente quando seus inimigos se enforcariam com as próprias cordas. Naquela quinta-feira, o dia de acerto chegou. Vitória despertou como
Se fosse apenas mais uma manhã comum em Beverly Hills, mas ao tentar acessar sua conta bancária principal, encontrou-a bloqueada por ordem judicial. Minutos depois, a campainha ecoou. 3 agentes do FBI estavam diante da mansão, mandados de busca em mãos. Senhora Richards, a senhora está sob investigação por fraude fiscal, sonegação de impostos e abuso infantil, anunciou a agente especial Carmen Rodrigues, exibindo sua identificação com firmeza. Precisamos que nos acompanhe para... Interrogatório. O rosto de Vitória perdeu toda a cor. Deve haver algum engano. Sou Victoria Richards, esposa de Jonathan Richards, fundador da Richards Technologies. Vocês não podem simplesmente invadir minha casa. Na verdade, podemos, respondeu a agente Rodrigues, fria como gelo. E foi o seu marido quem nos forneceu as evidências que tornaram isso possível. As pernas de Vitória fraquejaram. Naquele instante, ela compreendeu que havia subestimado o homem que dormia ao seu lado. Jonathan não era o marido distraído que ela manipulava havia anos. Ele havia orquestrado tudo. Enquanto os agentes fotografavam cada canto da mansão, cada objeto luxuoso comprado com o dinheiro desviado de Aisha, Jonathan surgiu. Não estava sozinho. Ao lado dele vinham Marcos, o advogado, e uma assistente social. Sua expressão era de calma absoluta, a mesma de um CEO que conduz uma fusão bilionária. Mas naquele momento não era um executivo que falava, era um pai. Vitória, disse, sua voz ecoando, pela cozinha onde, semanas antes, havia testemunhado a cena mais devastadora de sua vida. Imagino que você esteja se perguntando como chegamos até aqui. Vitória tentou recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava diante de alguém que não poderia manipular. Jonathan, por favor, podemos conversar em particular? Vitória suplicou, a voz trêmula. Sei que pode haver alguns mal-entendidos sobre como criei a... Mal-entendidos? Interrompeu Marcos com frieza, abrindo um tablet. Como este aqui? Na tela, surgiu a gravação de Vitória forçando Aisha a comer ração de cachorro. Sua própria voz ecoou pelo ambiente. Coma sua coisa nojenta. Esse é o jantar que uma mentirosa merece. O rosto de Vitória empalideceu. Ou este aqui, continuou Marcos, deslizando o dedo. Agora aparecia a cena dela ao telefone, rindo. Alguém tem que limpar esta casa enorme, não tem? Vitória recuou, sentindo o sangue sumir do rosto. Vocês estavam me espionando. Isso é ilegal. Na verdade, não, respondeu Jonathan, a voz controlada como aço. Instalar dispositivos de segurança na minha própria casa para proteger minha filha é perfeitamente legal. Principalmente quando há suspeitas tão graves de abuso. A agente Rodrigues retornou carregando uma caixa cheia de documentos. Encontramos as contas bancárias falsas abertas em nome da menor. 3 anos de sonegação fiscal usando uma criança de 8 anos como fachada. Isso configura crimes federais, senhora Richards. Foi a primeira vez que Vitória realmente entrou em pânico. Jonathan, por favor, eu posso explicar. O dinheiro... Eu só queria que vivêssemos bem. Aisha tem tudo de que precisa. Jonathan a encarou, e sua calma era mais assustadora do que qualquer grito. Tem, perguntou com voz baixa, quase mortal. Ela tem o direito de comer à mesa como um ser humano? Tem o direito de não trabalhar como empregada aos 8 anos? Marcos exibiu outro documento no tablet. 240 mil dólares desviados em 3 anos. Dinheiro destinado à educação, roupas, alimentação e cuidados médicos de Aisha. Usado para carros de luxo, joias e para sustentar o seu estilo de vida. Jonathan se aproximou mais, seus olhos finalmente mostrando a raiva que segurava há semanas. E ainda tem mais. Cada foto que você postou no Instagram dizendo ser uma mãe amorosa, agora é prova contra você. Mentira pública. O FBI adora esse tipo de evidência digital. Vitória deu seu último grito
desesperado. Você não pode fazer isso comigo. Somos casados há 15 anos. Vai me destruir por causa disso? A palavra ficou suspensa no ar como veneno. Jonathan não desviou. Deu um passo à frente, sua voz firme como lâmina. Por causa disso, o que, Vitória? Termine a frase. Mostre ao mundo quem você realmente é. Termine a frase. Mostre a todos quem você realmente é, disse Jonathan, a voz cortante como uma lâmina. Vitória percebeu a armadilha, mas o desespero a fez tropeçar nas próprias palavras. Por causa de uma criança que nem é nossa, uma estranha que você trouxe para esta casa. Pare! Ordenou a assistente social, erguendo o celular que filmava cada palavra. Você está se incriminando ainda mais. Marcos sorriu friamente. Perfeito! Agora temos prova de que o abuso foi motivado por preconceito racial. Isso enquadra o caso como crime de ódio. E as penas serão muito mais severas. A máscara de Vitória finalmente caiu. Ela cambaleou, o rosto em lágrimas. Não se tratava, mas apenas de prisão. Ela sabia que toda sua vida social, construída com tanto zelo, estava em ruínas. Cada amiga do clube que invejava seu Instagram perfeito agora veria a verdade. Cada família da escola de Aisha saberia que ela maltratou uma criança inocente. Por favor, implorou entre soluços. Eu posso mudar. Podemos fazer terapia de família. Eu não sou assim. Jonathan a encarou uma última vez, não como marido, mas como juiz da própria casa. Vitória, você nos mostrou exatamente quem é por 3 anos. A única diferença é que agora o mundo inteiro também sabe. 2 agentes a conduziram algemada para fora da mansão. Enquanto passava pela porta, a mulher que fingira ser a mãe perfeita estava reduzida a uma criminosa exposta diante de todos. Jonathan respirou fundo. Pela primeira vez em anos, o peso em seu peito parecia aliviar. Ele se virou e encontrou Aisha observando de longe, abraçada à assistente social. A menina tremia, sem entender tudo, mas quando os olhos dela cruzaram com os do pai, havia algo diferente ali. Confiança. Ele se ajoelhou à frente da filha e disse baixinho: Nunca mais, minha princesa. Nunca mais você vai passar fome ou medo. Agora você está segura. Para sempre. Aisha hesitou por um segundo. Depois correu para seus braços. Jonathan a abraçou com força, sentindo cada lágrima como um juramento silencioso. Naquele instante, a mansão antes fria e luxuosa já não era apenas paredes de mármore. Era o início de um novo lar. Um lar onde o som de risos inocentes teria mais valor do que qualquer fortuna. A justiça havia prevalecido. Uma criança inocente estava finalmente livre. Meses depois, a mansão de Jonathan já não parecia a mesma. O silêncio pesado havia dado lugar ao som de risadas infantis. Aisha agora corria pelo jardim, brincando livremente como qualquer criança deveria. Estava mais forte, sorridente, com os olhos brilhando de esperança. Jonathan a levava para a escola todas as manhãs. Fazia questão de estar presente nas reuniões e, acima de tudo, cumpria a promessa feita no dia em que a resgatou de seu próprio lar. Nunca mais ela estaria sozinha. A comunidade, que antes só via o casal como símbolo de status, agora via Jonathan como o homem que escolheu ser pai de verdade. Não apenas com dinheiro, mas com tempo, cuidado e amor. E se antes ele acreditava que seu maior legado seria sua empresa de $200 milhões, agora sabia a verdade. O maior legado seria Aisha, a filha que ele havia salvo, mas que no também fundo o havia salvado. E foi assim que, depois de tanta dor, a justiça finalmente venceu. Aisha pôde sorrir de novo, e Jonathan descobriu que o verdadeiro valor da vida não está no dinheiro, mas em estar presente para quem amamos. E agora eu quero saber de você. O que mais te emocionou nessa história? Comenta aqui embaixo a parte que mais tocou o seu coração. Se essa história te impactou,
Deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias tão fortes quanto essa. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque aqui, cada história carrega uma lição para a vida.